gravação. Boa tarde, Tá. galera da gravação. Vamos lá então, começando nosso dia de revisão. Primeira questão. Vamos lá. Então, gente, observando o que dispõe o Código de Processo Civil acerca da incompetência, assinale a alternativa incorreta. Então, aqui, bem lembrando esse incorreto, tá? A incompetência relativa pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente, salvo decisão judicial em sentido contrário. Conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que a outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar. E aí, qual seria a incorreta? O que é que vocês acham? Foi de A, A. Eita, como eles estão afiados! Passava silenciado. Eita, como eles estão afiados! Pensa. Galera, foi rápido, viu? Mas, Essa parte de incompetência, competência relativa e competência absoluta. Será? E aí? mais alguém para responder? Cadê o povo ser chamado? Vou começar a chamar aqui. Posso passar? Vou, mais uma, muito bem. Vai, passa. Vamos ver aí qual é. É a. A incompetência relativa pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Aí vamos ver as outras, porque como era uma questão de incorreto, então as outras são corretas, né? Já ficam com base de estudo aí. Mas vamos ver aqui, ó. Então a letra A, né? Incompetência relativa pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Então a incompetência relativa, o que é que a gente viu? Que ela é declarada em preliminar de contestação. Caso ela não seja alegada, ela vai se prorrogar. Então, a incompetência relativa pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição? A gente sabe que não, né? Que só em preliminar de contestação e se a gente não alega, prorroga-se. Aí a letra B. Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. Então, no caso, é verdade, né? Você entende que aquele juízo, né, a aplicação do direito ao caso concreto não pode acontecer naquele lugar porque é incompetente. Então, você distribui. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos da decisão proferida pelo juízo. Por quê? Porque no momento, ali se você não alega incompetência, você entende que aquele juízo é competente, então pode ser aplicado o direito ao caso concreto. Aí a segunda parte da questão, né? Pelo juízo incompetente, até que outro seja proferido, se for o caso, pelo juízo competente. Exatamente. Então também está correto, né? E a incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar. Gente, o Ministério Público aqui entra como uma exceção porque às vezes nós temos direitos coletivos a serem debatidos. Então, por uma questão de reparação coletiva, por uma questão ali de um dano material que pode acontecer à coletividade, aí o Ministério Público você tem a possibilidade de alegação por ele, certo? Então, a incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar, não tem problema. Então, o Ministério Público também pode alegar a sua incompetência relativa. Lembrando que é em valor da causa, né? Valor da causa e território. São essas duas características da competência relativa. Então, o Ministério Público também pode alegar incompetência, certo? Sem problema. Show, tranquilo. A Nath vai seguir aí para a segunda, pode passar, sem dúvida, né? Show? Então vai, Nath. Vou mutar aqui. Vamos lá, questão 2. João celebrou um contrato de locação comercial com uma empresa localizada em São Paulo, mas ajuizou uma ação de despejo em um. Eita, dicção! Ajuizou uma ação de despejo em um juízo no Rio de Janeiro, onde reside. O contrato não previa cláusula específica sobre o foro. A empresa contestou, alegando incompetência relativa. Com base nos fatos, qual é a alternativa correta? A. A competência é absoluta e o juiz deve declará-la de ofício.
B. A competência é relativa e o juiz poderá continuar se a empresa não alegar incompetência na primeira oportunidade. C. A competência deve ser deslocada para o foro de domicílio de João. D. A competência é concorrente e tanto o Rio de Janeiro quanto São Paulo podem julgar. E E. A competência será considerada exclusiva de São Paulo. O que vocês acham? Você viu que foi ligeiro aí, viu, já? Foi o quê? Eu Teve nem uma que foi vi. ligeiro, já colocou B aí. Rapidão. Vale a nossa Foi de B, Ana Cecília. Ana Cecília, foi de história. B. Muito bem, gosto assim. Não sei se tá certo, mas gosto assim. Tu lembra que eu entregava as respostas pela minha reação? Gente, o Vitor tem um sério problema de entregar as respostas, é muito engraçado. Eu ficava entregando, aí eu disse, não, eu vou ficar calado agora, eu vou montar. Ele passava a alternativa correta e ele, olha essa aí, hein, galera. Dava uma ênfase assim na letra. O pessoal marcando B. Vamos ver, será que é? Mais alguém quer marcar? Vamos lá, galera. Mais alguém? Vamos lá, então. Resposta correta, letra B. Muito bem, gente. Ai, tô muito feliz. Competência é relativa, justamente porque a competência relativa diz respeito à territorialidade, e o juiz poderá continuar se a empresa não alegar incompetência na primeira oportunidade, que é o caso da prorrogação de competência, como a gente acabou de ver no nosso GED, um caso exatamente sobre isso, que não foi alegada no tempo correto, ou não foi alegada de maneira nenhuma, ou não foi alegada em sede de contestação, que é na primeira oportunidade que o réu tem de se manifestar no processo. Então, quando não ocorre de maneira correta, ocorre a preclusão, que é a perda de reivindicar o direito, e a partir do momento que ocorre a perda de reivindicar o direito, a competência prorroga-se. Ou seja, mesmo incompetente, vai estar lá, se não alegar, vai continuar o processo naquele lugar mesmo, do jeito que deve ser, como a gente acabamos de ver. Exatamente. A Jade, inclusive, estava nesse GED agora, que a gente tratou sobre isso. Parabéns, gente, acertaram, arrasaram. Alguma dúvida? Precisando, mandem aí. Gente, e aí é muito massa que a Nath traz esses casos concretos, que aí a gente já tá pegando questões de caso, né, também, Tiago, foi a primeira questão, a segunda questão, que assim, se for uma questão subjetiva na prova, né, aí o Natan pode perguntar assim, e se não for declarado, o que é que acontece, né, Nath? Se não for declarado, o que é que acontece? Quem é que vai ser o juiz que vai receber? Em caso de conexão e incontinência, qual o juízo pré-evento? Então ele vai mais ou menos fazer essas brincadeiras, sabe? Dar mais continuidade fazendo alguns questionamentos. Pode ou não pode declarar aqui incompetência? Esse tipo de coisa. Então é Sim, muito legal que a Nath está trazendo os casos, porque acho que vai dar uma facilitada aí na prova, para vocês também. eu espero. Justamente esse é o objeto da minha pesquisa. Eu espero muito, porque Vamos senão lá, eu vou estar me lascando aqui em vão. Em vão vai não, dar né? certo, vai dar certo, vai dar certo. Em vão não, nada é em vão, vai dar certo. Bora. Seguindo, bora. Tiago e seu sócio decidiram litigar em um juízo de sua escolha, apesar de haver um contrato que previa foro específico. Após o início do processo, o juiz declarou de ofício a incompetência. Sobre essa decisão, assinale a alternativa correta. O juiz agiu corretamente, pois a competência era absoluta. O juiz errou, pois a competência relativa não pode ser declarada de ofício. A decisão será mantida se ambas as partes concordarem com a alteração de foro. A Ana Cecília já veio. É, e a D, né, o processo será transferido imediatamente para o fórum contratado sem necessidade de manifestação das partes e a decisão será anulada por incompetência internacional. Já também foi de B. Vamos ver aí. O pessoal tá afiado aí na competência, viu? Amém. Graças a Amém. Deus.
Para mim é o assunto mais importante dessa disciplina é É, jurídica e competência. é, é mesmo. Tá mal acost o Kahoot é osso ali, viu, tempozinho, né, a pessoa chega tem que responder voado. É mesmo, verdade. Aqui é mais tempo, né, dá mais tempo. É menos pressão. É, menos pressão. Vamos lá, gente, mais alguém quer responder? Podemos passar? Vamos ver. Acho que pode passar, né, pode passar. A Nicole botou um joinha, pode passar. A Ana Cecília também. Vamos lá, resposta letra B. B, o juiz errou. Muito bem, gente. Se garantindo total. E acaba que uma questão complementa a outra, né, porque como a gente tratou anteriormente também dessa questão da competência relativa, de se tratar da Exato. terminología, a gente também traz alguns conceitos sobre a competência relativa em si, que não pode ser declarada de ofício. É, Exatamente. só em preliminar de contestação. Exato. Cuidem. Vamos lá? Vai, Próximo. Nath. Duas ações idênticas sobre um mesmo contrato foram ajuizadas na terceira vara civil. Perdão. Foram ajuizadas, uma na terceira vara civil e outra na quarta vara civil. A terceira vara já tinha despachado a inicial, enquanto a quarta ainda não havia se manifestado. Qual será o resultado desse conflito? A. A terceira vara será considerada pré-venta e continuará com a causa. B. O conflito será resolvido pelo deslocamento de competência. C. Ambas as ações serão anuladas e os processos começarão novamente. E D. Um conflito de competência negativo será instaurado. O que é que vocês acham? Nicole já foi de A. A Nicole já foi de A. Jade foi de A. Gente, esse Ana Kahoot Cecília foi de a melhor A. coisa que a gente já fez. Ave Maria. O povo tá muito nervoso. Gostei. Trouxeram o Kahoot pra cá. Vamos brincando de Kahoot. Abemos Kahoot. Pense numa metodologia eficiente. Eu vou colocar isso na minha pesquisa, com toda certeza. Mas alguém quer responder? Nervoso. Não, eu entendo, gente. Quando eu fazia também, eu passei, assim, muito tempo fazendo Kahoot em curso de inglês, né. Fiz 11 anos de curso de inglês. E aí era muito comum a gente utilizar o Kahoot, eu lembro exatamente a sensação, eu queria que usassem mais na faculdade, é muito divertido. Sim, né, dá um crise de ansiedade, mas é muito divertido agora. Certo, gente? Posso passar? O pessoal aí foi de A. Vamos ver, resposta letra A, muito bem, gente. A terceira vara será considerada pré-venta e continuará com a causa. E a gente usa essa nomenclatura que o juiz está pré-vento, quando ele se. Eu gosto de associar a essa expressão, eu não sei se vem daí, mas eu imagino que sim, que ele foi prevenido o suficiente para se manifestar primeiro. Eu sempre que eu penso no juízo pré-vento, eu penso no juízo prevenido. Eu não sei se tem relação na nomenclatura, mas na minha cabeça faz sentido. Então, nesse caso, como a gente viu, estavam no mesmo processo, com as mesmas partes, ações idênticas, né? Quando a gente chama ações idênticas, são mesmas partes, mesmo objeto, mesma causa de pedir, são ações idênticas. E estavam tramitando em duas varas diferentes, mas, contudo, a primeira vara, a terceira, né, no caso aqui, já tinha despachado a inicial, enquanto a outra não tinha se manifestado. Então, aí, nesse caso, o juiz da terceira vara foi pré-evento, foi prevenido, e por isso não existe conflito de competência nesse caso, porque o juiz foi pré-evento. Então, por ele ter se adiantado ali no processo, ele já é caracterizado como o juízo competente para continuar aquela demanda, certo? E aí exclui o processo na quarta vara, deixa só o da terceira e o processo segue na terceira vara. Nath, teve um pedido aí da Nicole, ó, para que tu falasse um pouco do deslocamento de competência.
Vitor, fala aí, por favor, minha garganta tá doendo. Sim, Por sim, gentileza, senhora. eu tava segurando aqui pra não tossir. Ele vai falar. Nicole, assim, Nicole, o deslocamento de competência que tu fala é naquele caso de um perigo, a gente até falou do caso lá da chacina, né, de Anuí, que você tinha ali um perigo envolvendo, você, por exemplo, teve a entrada da chacina ali na justiça estadual, e aí foi para uma justiça federal. Então ali, por causa de um perigo, né, da tutela, até da vida das pessoas, Ai, a gente tinha uma questão ali de saúde humanitária, né, saúde humanitária, risco à vida, então foi deslocada a competência para uma maior proteção na Justiça Federal. Isso é deslocamento de competência. Você tem ali a entrada de um processo em Justiça Estadual e, às vezes, você tem essa possibilidade de ir para uma Justiça Federal para maior proteção, maior segurança jurídica. Agora, nesse caso aqui, que a Nath muito bem falou, é que o juízo pré-evento é aquele que primeiro se preveniu, realizou os atos processuais. Faz muito sentido, inclusive, essa parte da prevenção. Ele se preveniu, realizou os atos principais, atos processuais ali do processo. Então, se no caso de conexão e continência, você tem, às vezes, o ajuizamento de uma ação em um lugar e em outro lugar. Então, quem é que vai ser o juízo pré-evento? Aquele que vai continuar realizando os atos processuais. No caso da conexão, foi aquele que primeiro recebeu, o que primeiro realizou os atos. No caso, foi o da terceira vara e não da quarta. Se fosse incontinência, era aquele que receberia o pedido mais amplo. A gente até falou, né, do pedido de divórcio com o pedido de partilha de bens e de guarda das crianças. Então, o juiz que recebeu esses outros pedidos, que recebeu um pedido mais amplo, é o que vai é, realizar os atos processuais. Poderia ser um da quarta vara, por exemplo, né? Poderia ter sido ajuizada. É uma continência ali na terceira e a outra com pedido mais amplo na quarta. Aí quem vai realizar os atos processuais é o da quarta. O caso de deslocamento de competência, normalmente, são questões mais humanitárias, questões de perigo à vida, tutela, no caso, alguém está sob custódia do Estado. Aí você tem um deslocamento de competência, quando sai de uma justiça estadual e vai para uma federal para uma maior proteção à vida, por exemplo, que é aquele caso lá da chacina, que a gente comentou, eu até mandei a reportagem no grupo lá, a chacina de Anuí, que foi um caso onde eles entraram com um processo na justiça estadual, onde tinha acontecido, e aí migrou para a federal, deslocou a competência, por uma questão de maior segurança jurídica. É mais ou menos isso aí. Tranquilo? De boa? Porque senão aí essa questão do juízo pré-evento é mais uma questão, como a Nath falou, de prevenção, né? É do juiz ter realizado os primeiros atos processuais, ali, intimação, uma audiência, e aí ele normalmente é o que primeiro recebeu, aí ele já vai encaminhando os atos, né, processuais. Conexão e continência, pedido mais amplo. Show? lacrou. Obrigada. Lacrou. Tá muito ruim, socorro. Mas, enfim. Vai Show. melhorar, vai dar certo, vai ficar tudo bem. Vamos lá, gente. Próxima questão, então. Vitor, tá bom. Então vamos lá. Mariana ajuizou uma ação de alimentos em sua cidade natal. No entanto, sua mudança recente para outra cidade foi considerada relevante, e o juiz decidiu deslocar a competência para o novo endereço de Mariana. O que melhor define essa situação? Competência absoluta por domicílio das partes, prorrogação de competência, deslocamento de competência por motivo de interesse público, competência internacional concorrente ou ação acessória para modificação de competência. Vamos ver aí. C, eu não sei se ele foi de C. C. Será? Vamos ver. Deslocamento de competência. Assunto bem importante também. Assunto legal. Será que vocês estão certas? Eu espero. Mais É alguém aquele a quer gente responder? espera, né? Mais alguém, pessoal, quer responder? Pode passar. Digam aí.
Vixe, passa, passa, já tá dizendo aí, passa. Lá, resposta, letra D. É C mesmo. Muito bem. Vamos ver aí as outras. Porque, gente, normalmente, deslocamento de competência, como a gente conversou, né? É por interesse público. Tem alguma questão ali que está sendo necessário você deslocar, sair de um lugar para ir para outro. No caso lá era de segurança jurídica, era uma questão humanitária, então tem um interesse público envolvido. Vocês viram, volta aí, Nath, só um instantinho para a gente ver quais eram os outros aí. Obrigado. Você tinha uma questão de ação de alimentos, inclusive, serve de muita exceção em processo de execução, né? Então já é um negócio ali a você ficar olhando, visualizando a ação de alimentos. Vixe. No entanto, sua mudança recente para a outra cidade foi considerada relevante e o juiz decidiu deslocar a competência. Então, se você tem uma mudança relevante no ação de alimentos, que já é um tipo de ação que a gente já fica ali com a atenção séria, é, é porque normalmente tem um interesse público envolvido, mas aí a gente vai analisar as outras. Competência absoluta, se tem uma questão de território, né? Uma ação de alimentos, então já não é muito competência absoluta. Prorrogação de competência não é, porque não deixou de ser alegado em preliminar de contestação, a questão não está falando disso. Aí a letra C, está falando do interesse público, de motivo relevante, ação de alimentos. Letra D, competência internacional concorrente, não está naqueles casos que a gente comentou e vocês comentaram com a Nath também, a Nath comentou com vocês. E ação acessória para modificação de competência. A ação acessória é uma ação que tem vínculo com o outro principal. E a própria questão não trouxe, né, essa relação. Então, é interesse público mesmo. Então, quando for interesse público, quando tiver uma questão ali para segurança jurídica, segurança à saúde, enfim, é deslocamento de competência. O caso lá da chacina era para trazer uma maior segurança às partes, uma maior segurança para a decisão final. Então, era interesse público de que saísse da justiça estadual e fosse para uma federal. Então, deslocamento de competência, interesse público, vocês se deram muito bem aí. Cuida! Cuida na letra C. Azar. Massa demais. Vamos lá. Uma empresa brasileira acionou judicialmente Carlos, residente nos Estados Unidos, alegando quebra de contrato. Sobre a competência para processar Carlos, é correto afirmar. Eu tô adorando que eu tô pegando todas as questões que eu dei no GERI agora há pouco. Maravilha. Então, ou seja, né, uma empresa brasileira, Carlos, que é residente dos Estados Unidos, alegando quebra de contrato. Sobre a competência para julgar, é correto afirmar: A. O Brasil não possui competência para julgar o caso. B. A competência é concorrente e o Brasil pode processá-lo. C. A competência é exclusivamente internacional e apenas os Estados Unidos podem julgar. D. O juiz brasileiro deverá declinar a competência para o juízo norte-americano. E a competência relativa e será definida pela parte. Fala, minha Nossa Senhora. Já respondi. Só dá B. A Ana Cecília falou, só dá B. Isso aí na prova chega a dar aquele nervoso, né? Você olha e fala, Ave Maria, eu tô só marcando B. Deve estar errado. Mais alguém? Mais alguém? Se a pessoa que tá respondendo aí já respondeu, né? Cadê o resto desse povo aqui que não quer engajar? Eu tô vendo vocês, viu? Robert está tão quieto, está tão calado hoje, não quer nem responder. Sentimos sua falta, Robert, aqui nas respostas. Então, vamos ver as respostas aqui. Ó, tá vendo? Foi só dar uma intimação aqui que apareceu outra. Érica, B também. Vamos lá, então. Tô brincando, minha gente, é uma intimação do bem. Não me denuncie pro PTA, eu imploro, até porque tá gravado. Vamos lá então, gente. Resposta, letra B. Muito bem, gente. A competência é concorrente e o Brasil pode processá-lo. O que significa que a competência é concorrente e tanto o Brasil como o país estrangeiro, nesse caso os Estados Unidos, têm competência para julgar o caso. Por quê? Porque nesse caso, uma empresa do Brasil adicionou judicialmente o particular lá dos que estavam residentes dos Estados Unidos alegando uma quebra de contrato. Mas assim, tudo bem que essa questão a gente não tem tantas informações aprofundando mais sobre essa questão da quebra de contrato. Mas, independentemente dela ter sido
Ai, meu Deus do céu. Fica chegando notificação no meu celular, gente, e aí eu fico surtando porque o tema já aparece na gravação. Mas deu certo. Independentemente do contrato ter sido assinado aqui ou assinado lá, ou para uma prestação de serviço aqui ou para uma prestação de serviço lá, nesse caso ela é concorrente, por quê? Porque não aparentemente, né, como não está dizendo aqui, o objeto desse contrato aqui não diz respeito à competência internacional exclusiva, que, por exemplo, só poderia ser julgada no Brasil, como a gente viu anteriormente, pode ser um caso de um direito real sobre algum imóvel, ou uma separação entre os particulares e afins. Nesse caso, sendo uma empresa que alegou somente uma quebra de contrato, a gente tem alguns outros fatores, como o fato gerador da obrigação ter sido acontecido no Brasil, acontecido fora, isso pode ser facultado às partes para ser decidido aqui, né? O foro de competência pode ser decidido aqui ou pode ser decidido lá, a depender de convenção das partes, certo? Contanto que seja alegado em sede de contestação, como a gente também já sabe. Então, é isso mesmo, a competência é concorrente, o Brasil pode processá-lo porque ela compete aos dois países. Tranquilo? Alguma dúvida em relação aqui? Certo? Isso, significa que é de competência dos dois. Exatamente, já. Muito bem. Alguma dúvida em relação à nossa questãozinha 6? Tudo certo? Passando aqui, então. Vai, Vitor Lac. Bora lá. Marta, brasileira, casou-se com um cidadão português e vive atualmente em Portugal. Ela deseja entrar com ação de divórcio no Brasil. Sobre a competência, desculpa, sobre a competência internacional, assinale a alternativa correta. O Brasil não pode julgar a causa, pois ela reside em Portugal. A competência é exclusiva do Brasil, pois o casamento foi registrado aqui. A competência é concorrente e Marta pode ajuizar a ação no Brasil ou em Portugal. A competência deve ser deslocada para Portugal e a ação só pode ser julgada pela justiça portuguesa. E aí? Eu dei um leve spoiler, né? Na minha fala da anterior, mas tudo bem. Até agora, unânime no 100. É, ser unânime. Vocês estão muito unânimes. Eu queria uma Cadê o divergênciazinha, Matheus? né? Vamos abrir uma Pedir pro divergência aqui, Matheus. galera, por favor. Matheus era a divergência. Era boa, pobre ideia. Mas alguém, pessoal, para Matheus responder? ficará lembrado das nossas vidas. Mais alguém? Passar? Tu quer ir na Discord já. Pra mim, o mais divertido é ver a discórdia. Juro, quando tem divergência é onde eu sou feliz. Que abre pra Vai, vai. discussão. Vamos ver aí, ó. Eduardo também botou C. Será Mais que é um que C? apareceu, boa. A gente vê, viu? Engraçado que o povo acha que a gente não lembra de vocês. Gente, eu lembro de todos vocês. Eu sei a cara de todos vocês, o nome completo. Aí quando passa por mim na faculdade, eu acho muito engraçado que vocês acham que eu não reconheço, mas eu reconheço todos. Quem participa do GED aqui mora no meu coração. Quem participa também, não sou nada. Pronto, gente. Posso passar? Tem um ok aí. Show. Letra C, muito bem. Competência é concorrente. Boa. Alguma Competência dúvida? concorrente mata para ajuizar tanto no Brasil como em Portugal. Porque assim, galera, a competência concorrente, ela se divide em duas, né? A internacional, desculpa. A internacional se divide em duas. A exclusiva e a concorrente. A exclusiva, nós temos lá a situação de herança, sucessão,
a situação de divórcio ou os bens, né, principalmente se forem imóveis, estão aqui no Brasil. Já a competência concorrente, você tem no domicílio, né, e aí pode ser ajuizado aqui no Brasil. Você tem os atos ou fatos no Brasil e as obrigações a serem cumpridas aqui. Então, independentemente, por exemplo, nesse caso da obrigação, né, se for independentemente firmado lá fora o contrato, se as obrigações tiverem que ser cumpridas aqui no Brasil, então você pode, né, julgar o processo aqui. Vamos ver qual era o caso aqui para visualizarmos. Marta, brasileira, casou com um cidadão português e vive atualmente em Portugal. Aqui não diz se ela casou aqui, enfim, né, só diz que casou com um cidadão português. Ela deseja entrar com uma ação de divórcio no Brasil, a cidadã brasileira, então ela quer entrar com uma ação aqui no Brasil, né, sobre a competência internacional, vamos ver. O Brasil não pode julgar a causa, pois ela reside em Portugal. Então, como ela é brasileira, pessoal, independentemente de onde ela está residindo, certo? Se ela tiver algum domicílio aqui no Brasil, não tem problema. Ou, por exemplo, se ela, no caso, quer aplicar o divórcio aqui no Brasil, né, se essa situação de, no caso aí do divórcio, né, ela for acontecer aqui, também não tem problema o juízo ser do Brasil, certo? Então aqui não é porque que ela reside em Portugal que não vai dar abertura para serem concorrentes, né, para os dois poderem julgar. Tanto pode ser julgado lá como pode ser julgado no Brasil. Pois é, então pode ser nos dois, né? Pode ser nos dois, pode ser nos dois. Em caso de imóvel, tem um exemplo aí, Nath, que tu usou agora no JET, No para caso dar no no caso de caso imóvel, de algum imóvel, a concorrência ou a exclusivo, né? competência já Exclusivo, é exclusivo. internacional e exclusiva, certo? Porque É, por mais eu até trouxe um exemplo hipotético, né, de que se, por exemplo, meu avô ainda estivesse vivo, para quem não sabe, meu avô era inglês, então se ele estivesse vivo, mesmo ele sendo estrangeiro, se morasse lá, por exemplo, morasse na Inglaterra, ele e se tivesse algum imóvel aqui no Brasil que ele quisesse, sei lá, vender esse imóvel aqui no Brasil, fazer um contrato de compra e venda, aí deu algum problema nesse contrato de compra e venda, e aí entraram com ação judicial. Imagina se acontece. Nesse caso, a jurisdição que iria julgar seria a jurisdição brasileira, a jurisdição competente para isso. Por quê? Porque exato. é um imóvel situado no Brasil. Mesma coisa, como eu disse, eu gosto de pensar mais no âmbito dos direitos reais, assim. Sempre que vocês pensarem que os direitos reais a gente vai estudar, vocês vão estudar mais para frente, né? A gente está estudando agora, mas são os direitos relativos às coisas, são os direitos das coisas mesmo. Então, por exemplo, Hum, um imóvel, você pensa no imóvel, muito provavelmente ele vai ser, provavelmente não, ele vai ser, assim, julgado a competência para ser determinada assim, as coisas em relação a ele. Vão ser aqui no Brasil, ou um inventário também, eu dei o exemplo, né, meu avô, ele já faleceu, mas quando ele faleceu, ele morava aqui no Brasil. Mas digamos que ele morava ainda na Inglaterra, aí, sendo que minha família toda mora aqui. E aí, ou não, imagina que a família toda mora lá, mas ele, assim, enfim, tem a fortuna aqui no Brasil, tem banco aqui no Brasil, vamos imaginar um negócio desse. Então, aí, por exemplo, o inventário, ele também é de competência do Brasil, mesmo que seja de estrangeiro, mesmo que seja de pessoa morando no exterior, se for aqui, por uma conta aqui do Brasil, é de competência brasileira, certo? Assim, nesses casos mais, como eu disse, os direitos reais no geral, mas também tem esse caso do inventário, de fazer um espólio, uma coisa assim. é, exato. Tem outro caso, pessoal, assim, vamos supor que um casal é de belgas, tá? Estão se separando, mas eles têm um imóvel, sei lá, aqui em Fortaleza, tá? Aí, no momento da partilha dos imóveis, se você tiver, né, dentro desses atos processuais, eles vão ser realizados aqui no Brasil. Por quê? Porque você tem um caso aí de divórcio, né, cujo bem está aqui, como a Nath falou, né? No dia das coisas a gente tem essa questão de julgar o processo que o imóvel está aqui no Brasil, né? Até por uma questão de uma facilidade na aplicação do direito, no caso concreto, enfim, da jurisdição. Então, no caso de um casal belga que está se separando, né, e deixou um imóvel aqui no Brasil, né, vai ser aplicado o direito ao caso concreto aqui, a jurisdição. Então, o competente, quem vai ter a atribuição necessária, vai ser o brasileiro. Aí é internacional exclusiva, que é outro tipo de caso, né? Então, tanto esse do avô dela, né, que ela citou, como no casal também cabe nessa circunstância. Aqui,
como já é uma questão obrigacional, fatos e atos no Brasil, então já vem para a concorrente, porque tanto pode ser julgado em Portugal como pode ser julgado aqui no Brasil. Então a letra C, ó, a competência é concorrente, Marta pode ajuizar a ação no Brasil e em Portugal, pode. Aí toda vida que tiver concorrente, vocês lembrem, se encaixa ou no domicílio do réu, ou se encaixa ali nas obrigações, ou se encaixa nos atos ou fatos realizados no Brasil, porque aí são os três tipos de casos que a gente comentou com vocês. Então, concorrente passa a ser esses três, né? Essas três circunstâncias. A competência deve ser deslocada para Portugal, não necessariamente. Ela pode ser também aqui no Brasil, e a ação só pode ser julgada pela justiça portuguesa. Não, também pode ser julgada pela justiça brasileira. Então, a exclusiva, como a Nath comentou, né? Bens, então, sucessão ou divórcio, principalmente imóveis, e na internacional concorrente, quando cabe às duas jurisdições, você tem lá as obrigações a serem cumpridas no Brasil, fatos ou atos praticados no Brasil e no domicílio. Então, procura analisar o domicílio para ver se cabe essas três circunstâncias. Então, aqui é a letra C, competência concorrente, e Marta pode ajuizar a ação no Brasil e em Portugal, porque o divórcio, a ação de divórcio está sendo aqui. Né? E nessa ação de divórcio pode ter ali partilhas, então, alguns atos ou obrigações serão cumpridas aqui no Brasil. Então, por isso que vai ser o divórcio acionado aqui. Tranquilo? Show, top. Então, C. Olá, gente. Próxima questão. Juliana entrou com uma ação de reparação de danos em duas comarcas diferentes, alegando que os fatos ocorreram em cidades distintas. Os juízes de ambas as comarcas declararam competência para julgar o caso. Esse é um exemplo de fácil, né, como a água, comparado às questões que a gente está botando aqui. Conflito de competência positivo, competência negativo, competência absoluta das duas comarcas, competência concorrente, deslocamento de competência por prevenção. Essa aí é para aumentar a autoestima de vocês, entendeu? A gente colocou. Para ninguém errar. Porque eu acho que tá facinho dessa vez, né? O pessoal aqui tá unânime no ar. Não terminei nem de ler o enunciado, já estava respondendo, mas eu gosto assim. Muito bem. Vamos lá, então. Acho que essa aqui não vou nem me demorar muito, né? Posso passar, galera? Tem só um ok aí pra mim? Imagino que sim. Como de costume, acertaram. Parabéns, gente. Letra A, conflito de competência positivo, como a gente também já viu nos nossos JEDs anteriores. Alguém quer que eu explique mais a profundo? A gente já falou tanto disso que não sei se nem vai precisar, mas se quiser eu explico mais a fundo. Certo? Show, então. Próxima questão, em tempo recorde. Isso aí foi rápido, né? Beleza, foi rápido. Paulo sof foi rápido, né? O pessoal vup não. Paulo sofreu um acidente de trânsito e ajuizou a ação de reparação de danos no juízo de sua cidade, diferente da cidade onde ocorreu o acidente. Qual seria a alternativa correta considerando o fórum da ação? A competência absoluta deve ser no local do acidente, a competência relativa pode ser prorrogada para o local onde Paulo reside. Trata-se de deslocamento de competência por interesse das partes. Competência internacional, pois envolve localizações distintas. E o juiz deve transferir a ação para o fórum do acidente. Letra B? Letra B, letra B, letra B. Rápido também. O pessoal foi rápido também. Tempo. O recorde, estou Vocês estão dizendo. afiados demais. Eu acho que vai cair uma questãozinha dessa aí na prova de competência e incompetência. Vocês vão marcar bem rapidinho. 1 minuto vocês vão marcar. Assim que Amém. espero. Amém. Um Pronto, minuto pessoal, vocês posso marcam a passar? questão. Tudo certo? Passando então, hein? Costa. Ei, Nath. Ah, Ó, o que a Jade colocou aqui, fazer a prova no estilo Kahoot. Faça isso não, pelo amor de Deus. não, mas se for para acertar, pode fazer. Se for para errar, não passa Se for vergonha. para acertar. A Treinamento competência intensivo. relativa. Hã? Treinamento intensivo, do jeito que a gente gosta. Aí, vamos. Ave Maria.
A competência relativa pode ser prorrogada para o local onde Paulo reside. Justamente isso, pessoal, porque é o seguinte, no caso do acidente, volta aí, só para a gente lembrar aí, volta aí, Nath, por favor, obrigado. Paulo sofreu um acidente de trânsito e ajuizou a ação de reparação de danos no juízo de sua cidade, diferente da cidade onde ocorreu o acidente. Então vamos supor que a pessoa, né, o outro polo, o polo ativo foi o Paulo, né, aquele que foi ajuizou, e o polo passivo. Aí vamos supor que o polo passivo viu o lugar que estava errado e não alegou. A gente sabe que ele pode alegar na preliminar de contestação. Se ele não alegou, vai continuar onde o Paulo ajuizou, que foi no juízo de sua cidade, diferente da cidade onde ocorreu o acidente. Porque se aconteceu lá no lugar onde houve um acidente, vamos supor, né, a gente estava aqui em Fortaleza, aí foi ali em Calcaia. Aí o acidente aconteceu lá e ele ajuizou aqui. Se o senhor ou a senhora que sofreu o acidente, que reside em Calcaia, não alegar em preliminar de contestação, então fica em Fortaleza. Então prorroga-se, né, gera uma preclusão, como a Nath bem falou, prorroga-se para onde Paulo reside e vai ficar lá. Então, por isso que ela pode ser prorrogada para o local onde Paulo reside, porque vai permanecer lá. Ele ajuizou lá, a pessoa poderia ter alegado em preliminar de contestação, não alegou, então ela perdeu essa possibilidade de alegação. Então, vai ficar onde Paulo reside, onde o Paulo entrou com a ação, mesmo que estivesse errada, né? Se estiver errada, vai continuar porque a chance era em preliminar de contestação. Perdeu a chance, continua onde Paulo reside e é onde ele entrou com a ação. Então é por isso. Então as outras, elas saem desse contexto, né? A letra A está falando de competência absoluta, já não é. A letra C está falando de deslocamento de competência que não tem esse interesse público para tal. Competência internacional também não é o nosso caso. E o juiz deve transferir, a gente sabe que a relativa não tem ali qualquer decisão de ofício. É na preliminar de contestação. Então, por isso que ainda fortalece a B, dentre as demais. Vocês têm alguma dúvida aí em relação a esse assunto? E aí, mãe? Tô no Jade. Diga. Jade revisou. Aí, ó. Só um instantinho. Tchau, pessoal. Pessoal, nenhuma dúvida? Vou só dar uma checada aqui. Vamos passando então para a próxima. Aí, gente, intervenção da mãe. Ótima intervenção. Vamos lá. Próxima Tem que pergunta. ter, né? Tem que ter a intervenção. Nem foi um susto. Vai, Nath. Uma empresa firmou contrato com o fornecedor prevendo foro específico em outra cidade. Em litígio, o processo foi iniciado em uma cidade diferente, onde está a sede da empresa. A não contestação do fornecedor contra o foro escolhido no contrato resultará em... O que será, né, gente? A gente já viu 300 vezes, mas vamos lá. Competência absoluta, declaração de competência de ofício pelo juiz, prorrogação de competência para o foro onde o processo foi iniciado, encerramento do processo por nulidade de foro e deslocamento de competência para o foro previsto no contrato. O que será? Aí, o pessoal já respondendo. Mais alguém quer responder? Tudo certo? E temos duas na letra C. Não? Pois vou passar, viu, galera? Porque tô começando a ficar com medo da hora. A gente não tomar também um super tempo de vocês. Vamos lá, então a resposta, letra C. Muito bem, gente. Muito, muito, muito bem. Estou orgulhosíssima das, das minhas alunas que estavam no meu GR agora há pouco. Não são muitas, não, Jade. Acho que, se eu não me engano, são 10, São 13, são 13, 13. 13. Pronto, 13 já está É, acabando. tá acabando já. Pois muito bem, gente, prorrogação de competência para o foro onde o processo foi iniciado, como a gente disse, até aqui estava tudo ok, mas aí quando ele colocou essa última frase aqui, matou, né? A não contestação no fornecedor quanto ao foro escolhido do contrato, né, resultará em prorrogação de competência para o foro onde o processo foi iniciado. Muito bem, gente. Isso mesmo, arrasaram. Alguma dúvida? Menina, eu também tô doida para merendar. Tá acabando, vai dar certo.
Vamos lá, gente. Próxima questão. Vamos lá. No que diz respeito à competência internacional, assinale a alternativa correta. O Brasil não possui normas que regulem a competência internacional. A competência internacional é sempre determinada. Seu Robert, cerveja tá gelando. A competência internacional Ai, é que sempre inveja. determinada pela nacionalidade do autor. O fórum do domicílio do réu é um dos critérios para a fixação da competência internacional. As partes não podem convencionar sobre a competência internacional em suas relações. Robert, ele vai até o fim. Tem que ir mesmo, Robert. A gente vai até o fim É aqui. por isso que eu amo meus alunos, cara. Apesar de Robert estar me fazendo muita inveja aqui, porque eu estou sedenta, não é brincadeira não. Aí eu tomo antibiótico é foda, mas tudo bem. Quando eu ficar boa, fecho os bar da cidade. Então já foram de C, acho que C, Nicole foi de C, Jade foi de C. Acho engraçado que o Robert só aparece pra falar da cerveja. Responder que é bom, eu tô brincando. Teve aquela vez que ele falou também do Estava no computador que bar. estava descarregando, né? Ele falou: "Não, estou no bar", cara, sim. Eu quero ser você quando eu crescer, Robert, de verdade mesmo. É. Tudo certo, pessoal? Mais alguém quer responder? Temos aí 2 na C. Vamos passando então, tá? Posta letra C, Letra C. ouve Isso daí, mesmo, galera. meus alunos são bons demais. Vocês são muito fora da curva. Excelentes. Sensacional. Então, gente, é isso mesmo. Fixação da competência internacional, né? Domicílio real é um dos critérios. A gente viu que um dos critérios também são fatos e atos praticados no Brasil, obrigações, né, a serem realizadas no Brasil também. Então, abre-se essa oportunidade, ser tanto lá em Portugal, como era o caso, né, da Marta, ou no Brasil. Então, fora do domicílio do réu é um dos critérios para a fixação da competência internacional. A letra A até falava que não existe nenhum tipo de legislação, né? O Brasil não possui normas que regulam a competência internacional, possui, a gente já Pô, é estudou, só o inclusive. Código de Processo Civil, Né? apenas. A competência, a competência internacional é sempre determinada pela nacionalidade do autor, nem sempre, né? Às vezes você tem um autor de outra nacionalidade que vai ter um juízo diferente, um local diferente. E a letra D, as partes não podem convencionar sobre a competência internacional e suas relações. Na verdade, podem decidir onde vão ajuizar, porque aí, dependendo da competência internacional concorrente, você tem essa possibilidade, né, de ser em 2 locais diferentes. Então, por isso que é a letra C. É um dos critérios do Fórum do Domicílio do Réu. Boa, gente. Vamos lá, terminando. Essa aqui é daquelas pegadinhas, hein? Sobre a competência territorial, ó, não é internacional, viu? É territorial, pelo amor de Deus. Considere as afirmativas a seguir. Primeiro, o autor pode escolher o foro para a propositura da ação desde que respeite a legislação. 2, em ações que envolvem bens imóveis, o foro competente é sempre do domicílio do réu. E 3, a competência territorial pode ser alegada em qualquer fase do processo. Estão corretas apenas. Vamos lá. Nós temos uma resposta aí, hein? C, o Guilherme apareceu. Na penúltima Abriu questão não me divergência. aparece. Muito bem. Não Fez apareceu. divergências. Obrigado, pessoal, pela divergência. Me deixou muito feliz. Vamos lá, vamos lá. Respondendo aí, galera. Você pega. Uma hora tem que dificultar também, né? Também não dá pra ter tudo nessa vida. Mas a gente colocou assim uma mais carinha de prova, né? Porque provavelmente seria perguntado na prova.
Mais alguém quer responder? Prova da Sinara, oh meu Deus. Vai não, amiga, vai ser fácil, eu tenho fé. Vocês vão estudar bem muito e vão conseguir, pelo amor de Deus. Vocês estão me vendo, me ouvindo? A minha imagem travou aqui no meu coisa. Então, no meu celular Tamo sim. trabalha. Eu tô congelada aqui no no meu celular, mas tudo bem. A Jade, qual é a resposta? Ó, tá vendo? Ansiedade é a maior doença do século XXI, foda. Vamos lá então, gente. Resposta letra tivemos 2, né, tivemos A e C, né. Vamos lá, resposta letra A, muito bem, quem falou A, acertou. Tá vendo aí, ó, eu morri de antecipação, mas acertou. Muito bem, gente, apenas a primeira é verdadeira e vamos voltar aqui pra gente dar uma olhada nessa questão que vale a pena. O autor pode escolher o foro para a propositura da ação, desde que respeite a legislação. Sim, fato, porque o local de propositura da ação, a competência territorial, o aspecto territorial da competência diz respeito à competência relativa, por isso pode ser escolhida por convenção das partes, certo? Por que cada está errada? Em ações que envolvem bens imóveis, o foro competente é sempre o do domicílio do réu e não. Por quê? Porque eu acho que aqui, assim, vocês entraram em consenso, né? Porque ninguém marcou a B, mas poderia confundir, porque você pode pensar, ah, sendo bens imóveis, eu, sei lá, a pessoa mora no imóvel, entendeu? E aí o foro competente é o que a pessoa mora, mas não. O foro competente é sempre onde está localizado o imóvel, certo? Por isso. E aí a 3, que falaram aqui, perdão? Deixa eu olhar. A 3 está errada conforme artigo 64 parágrafo Do que 1º. Muito bem, lacrou, arrasou. Falou melhor do que eu. isso aí. A 3 está errada, porque a incompetência territorial pode ser alegada em qualquer fase do processo e não pode, como qualquer aspecto da competência relativa, ela deve ser aplicada em sede de contestação do réu, certo? Então, se ela não for alegada em sede de contestação, na primeira oportunidade que o réu vai se manifestar, o que é que vai acontecer? Prorroga-se a competência, certo? É por isso que a 3 está errada, porque a incompetência territorial não pode ser alegada em qualquer fase do processo, e até como a gente viu agora no meu dia de passado, seria bom demais, né, também, se fosse alegado na fase do processo, e não prorrogasse a competência, porque aí, a partir do momento que a decisão não me foi favorável, eu alego a incompetência territorial e mudo o processo de foro. Olha que maravilha que seria, né? Aí vai ficar lá um processo tramitando para sempre, só porque não foi de acordo com o que eu queria. Isso acontece bastante na prática, até um caso que a gente viu agora no nosso dia de passado. Certinho? Então, aqui nessa, apenas a primeira é verdadeira. Muito bem, galera, vocês acertaram, arrasaram, estou muito feliz. E vamos agora para a nossa última Pra questão, última, pra merendar. para Última pra merendar, que merendar. eu também estou morrendo de Vixe. fome, Maria. Aí, menina, Gente, fácil, fácil, fácil. a respeito da ação. Hã? É fácil, né? Assim, de boa. Até porque A a gente respeito da colocou ação só no para processo ter, né? civil. Só para dizer que não passou Assinale a batido. alternativa cujo elemento. Hã? A gente colocou aqui também só para não passar Que foi? batido a questão da ação, né? Mas vamos lá. É, exatamente. Vocês viram que o foco maior das questões foi competência, né? Jurisdição e competência. Então, a respeito da ação no processo civil, assinale a alternativa cujo elemento não é essencial para a propositura da ação. Partes, causa de pedido, pedido e prova documental. Qual é aí a que não é essencial? Eu disse foi nada. Eu disse foi nada, eu fiquei foi calado. Ah, Ei, meu Nutri, tu tá querendo me lascar, meu Nutri? rapaz, eu tô achando que é a letra A. Agora que disseram que o Vitor falou, eu acredito. Ei, meu Papinhas Nutri. aqui, né, gente?
A outra que tá gritando, D, eu acho. Fala, meu Deus, meu filho. Você é um prefeito. Ei, meu Nutri. E aí, é D ou é A? Vamos lá, posso passar? Tranquilo? É D, é D. Vamos, vai. Boa, É gente. D, galera. Facinho, facinho. Essa aí foi facinho, né? Elementos da ação, gente, como o Nathan comentou, né? Partes, causa de pedir e pedido. Essas três, as três primeiras, A, B e C. Então, letra D não é um elemento essencial da ação, da propositura da ação, só os três primeiros. Então, como ele falou em sala só um pouquinho de elementos da ação, né? Ele nem chegou a falar pedido imediato, legitimidade, capacidade, ordinário, extraordinário, nada disso. Ele só falou o que é, né? Pedido, causa de pedir, partes. Então, só esses elementos iniciais, partes, causa de pedir e pedido. Prova documental não é. Então, por isso que é a letra D, certo? Boa, gente. Show! E aí, com isso, terminamos o nosso jadinho de hoje. Acabou! Vocês queriam Amém! merendar, a gente quer também. Gente, muito obrigada pela presença. Eu vou passar o mesmo bicho que eu passei da outra vez, tá? Quem já tiver colocado o nome, não precisa colocar o nome de novo. Mas é só preguiça mesmo de fazer, de fazer dois, porque isso geralmente dá um problema pra gente. Mas aí coloquem os nomes de vocês aí, que essa presença vai valer por dois, tá bom? Quem já estava no meu GED antes para colocar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela presença. Boa prova, vai dar tudo certo. Fiquem com Deus. Bom final de Foi uma honra, semana. gente.